Então, passo aqui para avisar vocês que isso é um alerta de vídeo longo. Esse vídeo ficou gigante, tem mais de 40 minutos, mas tá valendo muito a pena. Então pega o seu cafezinho, sua mantinha, senta no sofá e aproveita. Beijos! Olá, minhas traças, sejam muito bem-vindos ao canal Leia Preta Leia, este espaço onde a gente sempre fala de literatura empoderadora e significativa, porque a gente acredita que a literatura é uma das ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar pessoas, e tudo que eu disse agora em relação de literatura empoderando pessoas faz todo sentido nesse vídeo, que é mais uma edição mensal do nosso quadro chamado Para Ler Mulheres Negras 2021, também conhecido como Leia as Pretas 2021, aonde mensalmente eu leio e resenho um livro escrito por mulheres negras. E o livro de hoje é especialismo, porque além de ser uma mulher negra, é uma literatura nacional de uma pessoa que foi empoderada e que empoderou pessoas por meio da literatura, que é ninguém mais, ninguém menos do que Carolina Maria de Jesus. Batemos palma para a autora. Se você quiser saber mais sobre essa autora, eu já fiz um vídeo de autoras do mês dela, né, sobre ela, e eu vou linkar esse vídeo aqui. Lá eu falo bastante sobre a vida de Carolina de Jesus e falo muito sobre o maior, né, o livro mais famoso dela, que é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse livro saiu em 1960 e conta o dia a dia, né, ele é um diário que conta o dia a dia da vivência de Carolina dentro da favela do Canindé, que fica em São Paulo. E aqui ela nos expõe, né, por meio de seus escritos, ela faz assim alguns exercícios filosóficos, ela faz, né, reflexões. A gente vai ficar sabendo do dia a dia do favelado, que infelizmente muita da realidade hoje está, né, muito parecida assim. Esse livro, Quarto de Despejo, ele é muito atual. Então a gente vai falar sobre esse livro hoje. Esse livro eu tive uma oportunidade de ler, principalmente porque eu participo de um grupo chamado Para Todas, né? É um coletivo de leitura feminista e a gente sempre faz essas leituras coletivas. E esse é a leitura que a gente está fazendo agora no mês, né? Então achei uma escolha maravilhosa, né? E eu já tinha lido o livro, vocês estão vendo que tem pouca coisa importante aqui, né? E a gente vai falar sobre essa literatura hoje. Então acompanhe esse vídeo, mas antes aproveita esse tempinho para você se inscrever no canal, caso ainda não seja um inscrito, caso ainda não seja uma tracinha oficial, e também deixa o seu like, porque aí o algoritmo do YouTube, né, ele avisa, ele fica entendendo, né, eu costumo falar do algoritmo como se ele fosse uma pessoa, mas enfim, ele entende que você gosta do meu conteúdo e te mostra outros conteúdos meus. Então, vamos à vinheta. Bom, gente, como eu falei, o Quarto Despejo ele foi lançado em 1960. Ele é um compêndio, né, um compilado de alguns dos diários que a Carolina de Jesus escreveu ao longo dos tantos anos que ela morou na favela do Canindé, em São Paulo, né? Ela foi morar na favela do Canindé na década de 50, e esse livro ele cobre os anos de 1958, mais ou menos, até 1960. Então ele vai de alguns anos antes, né, do livro sair e uns meses depois. E ele veio à tona pelas mãos, vamos assim, bem pelas mãos do jornalista Audélio Dantas, que, se eu não me engano, era jornalista do jornal O Cruzeiro na época, e ele foi à favela do Canindé fazer uma cobertura no final dos anos 50, porque essa favela iria ser demolida, e foi demolida, né, foi desintegrada para dar passagem à Marginal Tietê, em São Paulo. E aí, ali ele conheceu a figura de Carolina, que mostrou para ele que ela tinha uma série de diários. Ela era escritora e ela é poeta, né? Ela era escritora e poeta, filósofa, uma mulher com conhecimento incrível, que não tinha um grande tempo de educação tradicional, assim. Ela estudou, acho que as primeiras séries do ensino fundamental, mas mesmo assim tinha uma força no texto dela que ele reconheceu e levou o livro para, depois de alguns anos, ser editado. Há aí uma série de controvérsias sobre essa intermediação, né, do Audélio Dantas. Inclusive, aparentemente eles retiraram muita coisa do diário, principalmente questões filosóficas que ela abordava, porque não se acreditava que uma mulher
favelada, como Carolina Maria de Jesus, alfabetizada, razoavelmente alfabetizada, pudesse escrever um texto com um grau tão grande de complexidade, de filosofia, de reflexões sobre a vida. Preconceito da honra, né? Vamos deixar isso bem claro. E há um grande problema, mas o Aldélio, inclusive, ele assina o prefácio do livro, da edição original, que é de 1993, e essa aqui é uma cópia que eu tenho da Editora Ática, de 2020. E essa é uma edição maravilhosa, inclusive ela é ilustrada e tem um monte de coisas que fala sobre a Carolina. Então vamos falar um pouco, né, rapidamente sobre Carolina. Ela é uma mulher de Minas Gerais, ela nasceu em 1914 e ela foi empregada doméstica em São Paulo durante muitos anos, mas aí em algum momento ela passou a catar papel. Ela era conhecida como uma catadora de papel, hoje ela seria uma pessoa catadora de papel reciclável, né, e lixos reaproveitáveis. Ela fala que ela cata papel, jornal, papelão, latas, metal, e ela passou a sobreviver. E aí nos anos 60 ela se muda com os filhos, os 3 filhos, para a favela do Canindé e fica reconhecida nessa reportagem do jornal O Cruzeiro, né? E aí o Aldélio Dantas descobre a Carolina, né? Mas a Carolina já tinha feito algumas tentativas de enviar, né, esse texto para editoras americanas, etc. E aí ele consegue essa edição e inclusive faz reportagens com ela. Ela fica muito famosa, mas assim, essa fama que ela ganha, e ela recebe algum dinheiro, mas isso demora para acontecer, e ela acabou falecendo em 1977 num sítiozinho ali perto de São Paulo, que ela conseguiu comprar com esse dinheiro do livro, mas ficou praticamente esquecida durante muitos anos e praticamente caiu no esquecimento até o início da década de 90, quando esse livro foi reaproveitado, né, foi refeito. Mas o livro, bem na época que ele foi produzido, ele foi um sucesso, foi traduzido para 13 idiomas, mas não representou assim uma mudança absoluta, incrível de vida da Carolina, pelo menos não imediatamente, né? Na página 195 existem alguns relatos, alguns extratos de coisas da Carolina em que ela explica algumas questões. Primeiro, né, por que a Carolina começou a escrever? E ela diz: quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Então ela deixa muito claro que esse diário era uma espécie de escrita terapêutica. Era a forma dela colocar a raiva dela no papel, em vez de colocar aquilo como um ato de violência, desnaturalização, banalização da vida. Ela se coloca a escrever. Tem pessoas que, quando estão nervosas, xingam ou pensam na morte como solução. Eu escrevi o meu diário. Isso é importante a gente entender, porque ao longo das páginas ela vai descrevendo muito da sua vida e da vida dos seus vizinhos. E ela demonstra pessoas que cometeram suicídio, pessoas que cometem crimes, pessoas que brigam, casais que brigam, o homem que espanca a esposa, pessoas que têm uma relação muito difícil naquela situação, que são muito agressivas, e ela meio que coloca isso como uma resposta realmente a essa desumanização que é feito com o favelado. Então ela tem essa noção de que muito dessa raiva que essas pessoas têm, que muitas vezes elas cometem umas com as outras, vem dessa questão, dessa desumanização que o resto da sociedade fala, né? E aí depois vem o interesse pela literatura. Ela diz: seria uma deslealdade da minha parte não revelar que meu amor pela literatura foi me incutido por minha professora, Dona Lanita Salvina, que aconselhava-me para eu ler e escrever tudo o que surgisse na minha mente, e consultasse o dicionário quando ignorasse a origem de uma palavra, que as pessoas instruídas vivem com mais facilidade. Então ela tinha muito orgulho do fato dela ser uma pessoa instruída dentro das possibilidades. Óbvio que diário tem uma série de erros ortográficos, mas que apenas enriquecem o poder do diário, porque ela se expressava de forma muito rica, mas algumas dessas palavras ela não sabia escrever direitinho, né? E talvez ela não tivesse o acesso ao dicionário naquela época. Mas isso não impediu ela de fazer poesia, de criar, entendeu? Isso apenas enriquece o poder da narrativa da Carolina. E ela também era muito, assim, orgulhosa do que os filhos eram alfabetizados já em pequena e tenra idade. Ela tinha os filhos, acho que o mais velho, no final do livro já tinha uns 10 anos, mas ela era muito orgulhosa que essas crianças frequentavam a escola e que elas eram já crianças alfabetizadas, que já liam, que já escreviam com tranquilidade. Também com a mãe dessa, como é que não poderia ser, né? Ela também fala o significado da literatura. A transição de minha vida foi impulsionada pelos livros. Tive uma infância atribulada. É por intermédio dos livros que adquirimos boas maneiras e formamos nosso caráter.
Se não fosse por intermédio dos livros, que deu-me boa formação, eu teria me transviado, porque passei 23 anos mesclada com os marginais. Então a Carolina, ela se considerava diferente daquelas pessoas ali, que ela considerava aquelas pessoas marginais, marginalizadas, por não terem acesso à educação, e ela às vezes se refere como se as pessoas se comportassem de forma animalesca, que é o ato dessa desumanização. Então durante muito tempo a gente percebe que ela se sente fora daquela sociedade, mas ao mesmo tempo ela entende muito aquela sociedade. E ela meio que demonstra que uma compreensão de que por muitas daquelas pessoas se tornaram marginais, entendeu? Justamente pela falta de amor, de carinho, de literatura, de educação, que é uma coisa que ela tenta passar para os filhos. E por último, eles questionaram o porquê do título do livro, Quarto de Despejo. É que em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas, cortiços, né, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos, né? E aí, gente, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a questão da origem da favela. Favela, ela é uma palavra que se refere a essas comunidades e ela, na verdade, é o nome de uma planta, que era uma planta que era muito comum na cidade de Canudos, ali no sertão. E aí teve a Guerra de Canudos no final do século XIX, né? Ou meados do século XIX, não, final. 1896 e 1897. E os soldados da República que tinham ido para a guerra, foi prometido a eles que quando eles voltassem eles teriam novas residências. Mas eles chegaram no Rio de Janeiro e não tinha absolutamente lugar para eles morarem. Então eles simplesmente criaram um acampamento, um loteamento. Eu tô com dúvida ainda se isso era uma lenda ou se isso é verdade, mas eu já vi vários registros históricos, né? No Morro da Providência, no Rio de Janeiro, porque isso era uma coisa comum desses soldados que voltaram da Guerra de Canudos sem ter aonde morar, onde dormir, né? E aí, o Morro da Providência aparentemente também era coberto dessa planta chamada favela e se lembraram de um morro chamado Morro da Favela em Canudos. E aí a cidade se tornou favela. Então já nos anos 60, né? Isso esse lugar já era considerado como favela. Depois houve todo um processo de ressignificação da cidade, né? E passaram a chamar de comunidade durante alguns anos, como se a palavra favela fosse ruim. E aí chamavam de comunidade porque tinha um significado melhor. Mas muitas das pessoas hoje, no Rio, São Paulo, dizem que moram na favela e que são favelados e ressignificaram esse termo, assim como a gente ressignificou o termo preto, né? A gente ressignifica, o movimento LGBT ressignificou o termo viado, ele ressignifica e empodera um termo que era considerado pejorativo, né? Mas a Carolina, ela usa o favelado, a favela, como normal, o lugar onde ela mora é na favela, que não necessariamente é uma coisa boa, né? Como eu disse, né, esse diário, ele percorre 2 anos, mais ou menos, entre os anos de 1958 e 1960. Ele tem alguns momentos de sequência, dia após dia, e tem momentos que ela passa semanas sem escrever, ou talvez as escritas daquele dia dela não tiveram importância, talvez, sobre o livro, né? E aí, como é que era a vida da Carolina? Ela usa o diário como escrita terapêutica, então é um diário, ele é cheio de ideias inacabadas, de descontinuidades, me lembra muito o diário de Anne Frank, e embora o diário de Quarto de Despejo e o diário de Anne Frank fossem escritos com a vontade de serem publicados, de serem expostos, eles ainda não deixam de ser um diário. Então eles eram um diário, os dois, né, principalmente o Quarto de Despejo, que tinham a intenção, sim, de ser publicados, tanto que a Carolina ameaça as pessoas de colocar o nome dela no diário. Faz isso comigo que eu vou escrever sobre você. Uma das pessoas que ela meio que ameaça é o pai da Vera, a filha mais nova dele, que aparentemente é um homem rico, que não liga pra menina, mas que volta e meia dá um dinheirinho ali pra ela, e ele pediu, pelo amor de Deus, que ela não colocasse o nome dele, porque aparentemente ele é um homem casado e tal, industrial e etc. Mas assim, o diário dela realmente tinha uma intenção, ela queria divulgar esses quadros, porque ela é escritora, ela é poeta, ela se reconhece assim. Ela não é uma pessoa que o Audélio Dantas descobriu, sabe, que não entendia o que estava fazendo, não, ela tinha um entendimento muito firme que ela era escritora, assim como a Anne Frank também tinha.
Infelizmente, a Anne Frank não teve a oportunidade de estar viva, né, na publicação do seu diário. Mas ela sabia que ela era escritora, ela sabia que ela era poeta. A Carolina se refere a si mesma como poeta o livro inteiro. Ela sabe do poder de linguagem que ela tem, do poder de comunicação, e ela usa esse diário como ameaça, né? Eu vou botar o seu nome no diário, tá, querida? E aí é engraçado, porque vários dos vizinhos dela falam, olha, eu não sei o que vai acontecer com você se você botar, tira meu nome do diário. Eu achei assim, porque ela também tem pedaços que ela é muito engraçada, gente. A leitura é muito envolvente, tem hora que você ri, e obviamente a maior parte do tempo você fica querendo morrer, porque a realidade dela é muito sofredora. Então ela vive ali num barracão, porque a favela naquele momento era toda de barracão de madeira e restos de lixo, né? Com os 3 filhos, e a mais nova é uma menininha. Aparentemente eles são filhos de pais diferentes, e existe toda uma relação da Carolina com o homem. A Carolina, ela diz o livro inteiro que ela é muito orgulhosa porque ela não precisa de homem, ela não quer homem, ela tem 2 namorados ao longo do livro, assim, né, homens que vão e vêm ao longo do livro, mas fica visível esse orgulho que ela tem de não ter homem na vida dela. E isso levanta um questionamento muito importante do papel da masculinidade na vida dessas mulheres, porque era o que ela visualizava com as suas vizinhas. Eram mulheres abandonadas. Quando o homem estava dentro de casa, o homem era um espancador, ou o homem era um indolente, um desempregado, uma pessoa que simplesmente não quer trabalhar. Então ela via suas vizinhas como mulheres que tinham que lutar para poder ganhar o pão, que tinham que cuidar daqueles filhos, que muitos eram filhos de homens diferentes, né? E que quando tinha um homem dentro de casa, o homem ou era um espancador, um explorador, um alcoolista, um usuário de drogas, ou um preguiçoso, um homem que ficava ali e não conseguia trabalho. Lembrando que, para a nossa sociedade, é muito mais aceitável que as mulheres façam serviços domésticos ou se prostituam como possibilidade de trabalho do que um homem. Então essas mulheres, elas lavavam, ou tinham obviamente as profissionais do sexo, né? Que a Carolina deixa claro que ela não concorda. Mas tinham as operárias, tinham as mulheres que lavavam roupa para fora, é o caso dela, as faxineiras, etc. E os homens aparentemente não tinham outras possibilidades de trabalho. E ali está no meio de uma crise de operários e tal, então tem muitos homens desempregados ali. E aí ela deixa claro como ela fica feliz de não ter um homem na vida dela, porque ela já teve homens na vida dela no passado e as experiências foram todas muito ruins. Então ela bate o pé com esses 2 ou 3 homens que aparecem ao longo do livro, que tudo bem, você vem aqui, a gente se ama, a gente passa a noite juntos, mas eu não quero um homem daqui dentro de casa. E uma das coisas mais importantes é que ela não aceita dinheiro desses homens. O único dinheiro que ela aceita é do pai da Vera, que paga uma pequena pensão para a filha, mas ela não aceita dinheiro desses namorados porque ela não quer ter nenhum tipo de vínculo econômico. Ela se diz uma mulher livre, que não depende de homem, mesmo que ela esteja passando fome. Chega a situações em que um desses homens aparece e ela está com fome dentro de casa com as crianças, que aliás a fome é um tema recorrente do livro, e mesmo assim ela não aceita o dinheiro. Então a gente coloca muito na nossa cabeça o papel da masculinidade nesse tipo de situação, que eram muito mais para atrapalhar do que para ajudar, sabe? Então ela trabalha geralmente à noite, né, porque ela cata papéis à noite e de manhãzinha, porque é o lugar, depois que a cidade aconteceu as coisas na cidade. Durante o dia ela vai muito com os filhos atrás de restos de comida, ela vai numa fábrica para pegar restos de osso, vai na feira para pegar vegetais, ela faz muito isso. À noite cata os papéis, aí ela vende o valor dos papéis, né, 30, 40, 50 cruzeiros, e aí ela volta, compra um pouquinho de comida, faz comida para as crianças, limpa o barracão. Então assim, o diário dela vem muito da rotina dela, que é isso, acorda muito cedo, antes do sol nascer, ela vai numa torneira para pegar água, porque eles não têm água, não tem encanamento, né, triste isso. Ela volta, bota os meninos para comer, o que tiver para comer, muitas vezes não tem comida, coloca as crianças para ir para a escola, depois ela vai cuidar do barracão, ela vai atrás dos restos de comida, do osso para fazer uma sopa. À noite ela bota as crianças para dormir, vai catar papel, volta para casa meia-noite, muitas vezes escreve, e nesse meio tempo ela está escrevendo, ela está sempre escrevendo ou lendo, né? Ela ama ler, ela ama escrever, e aí nessa reportagem eles questionam aonde ela acha esses materiais de leitura. Então ela pega jornais do lixo, ela encontra livros no lixo, e os cadernos também que ela usa são resgatados do lixo, né? E aí uma das coisas que ela destaca muito, que a gente vê, é o comportamento das pessoas faveladas. Ela bate muito nesse ponto do processo de desumanização dessas pessoas, do comportamento animalesco dessas pessoas, e chega um ponto que ela fala dessa violência com um desprendimento que você fica
sabe, apavorado como que as pessoas realmente se acostumam àquilo. Isso me lembrou quando eu cheguei no Rio e eu não era habituada a tiroteios, a troca de tiros, né? E as pessoas são habituadas àquilo, sabe? Principalmente as pessoas que moram em favela. Eu não digo que elas acham normal, elas não acham normal, mas elas se habituam, porque aquela faz parte da rotina. Assim como no caso de Carolina, ter um vizinho que espanca a vizinha, um outro vizinho que bate no pai bêbado, sabe? Essa violência o tempo inteiro, porque essas pessoas são tratadas pelo sistema como ser humanos de segunda classe. E aí eu dei uma marcada aqui de quais são, né, os maiores temas que ela fala. Então, primeiro, o maior tema que a Carolina fala é sobre a fome. E me dói muito saber que hoje no Brasil, 50% da população está em situação de insegurança alimentar, ou seja, de não ter escolha do que vai comer, e uma população muito grande do Brasil está passando fome. E eu tô falando de 50%, 110 milhões de brasileiros, tá, gente? E tem uma população passando fome, que não tem o que comer e que está dependendo da doação de outros, porque a gente sabe que a verba do governo, né, o auxílio emergencial simplesmente desapareceu para muitas pessoas. Então a fome é algo muito presente no texto, porque ela e os filhos estão sempre passando fome. A questão da raça, da negritude também é muito importante. Os trechos sobre o quarto de despejo e a pobreza, ou seja, falando da favela, é muito fato. Ela fala muito sobre suicídio também, sobre pensamentos suicidas, sobre atos suicidas, porque ela está em desespero. E também ela fala muito sobre fatos históricos e políticos, né? São trechos que a gente vai saber muito da história e da política daquele lugar, porque ela sempre escreve uma nota ou outra, né? Eu vou falar um pouquinho desses trechos aqui para vocês entenderem. Espero que vocês gostem. Sobre a fome. Por exemplo, na página 29, no dia 10 de maio de 58, se eu não me engano, ela fala: o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Achei muito premonitório, né? Porque o Brasil já foi presidido, acho que uma única vez, por uma pessoa que passou fome, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Isso demorou 50 anos para acontecer. E até hoje o Lula bate muito nessa tecla de que a primeira preocupação dele é reduzir a fome. Inclusive o maior programa, né, foi o Fome Zero, Bolsa Família no governo, porque ele não conseguia conceber, eu não consigo conceber, que existe uma população em 2021 que não tem o que comer, né, meus amores? Então ela fala, quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Ela fala muito sobre fome aqui, tá? Não estou fazendo nenhum tipo de propaganda política aqui, tá, gente? Só estou levando em consideração isso aí. Depois, na página 32, ela fala: choveu, esfriou, é o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. Gente, isso é uma coisa... ela falando que as crianças dela pedem comida e ela não tem para oferecer, isso é de um sofrimento que eu imagino que muitas mães devem passar. E eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Dona Alice, se eu não me engano, é a mulher para quem ela lava a roupa e faz faxina, né? Ela deu-me a banha e arroz. Eram 9 horas da noite quando comemos, e assim, no dia 13 de maio, né, o dia da abolição da escravatura, de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Na página 40 ela fala: de 4 em 4 anos, muda-se os políticos e não soluciona a fome, que tem a sua matriz nas favelas e as sucursais nos lares dos operários. Depois ela termina: não tinha gordura, pus a carne no fogo com os tomates que eu catei lá na fábrica Peixe. Pus o cará e a batata e água. Assim que ferveu, eu pus o macarrão que os meninos cataram no lixo. Os favelados aos poucos estão convencendo-se que para viver precisam imitar os corvos. Né? Mais um trecho de fome aí. Na página 43 ela diz: fiz a comida. Achei bonito a gordura fingindo na panela. Que espetáculo deslumbrante! As crianças sorrindo vendo a comida ferver nas panelas, ainda mais quando é feijão e arroz, é um dia de festa para eles. Antigamente era macarronada o prato mais caro. Agora é o arroz e o feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz, nos abandona. Vocês que eram os amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes. Vejam só, até o feijão nos esqueceu. Não está ao alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo. Quem não nos desprezou foi o fubá.
mas as crianças não gostam de fubá. E aí a gente vê mais uma vez, né, o alto do valor do arroz e do feijão no Brasil, e sim, tem pessoas que estão passando por uma situação de fome. A fome está praticamente todos os dias na vida da Carolina e ela se mostra muito orgulhosa de quando ela fala que ela tem um almoço de 4 pratos, que é feijão, arroz, uma linguiça e uma saladinha, e as crianças ficam felizes e dizem que ela é a melhor mãe do mundo simplesmente porque eles têm o que comer. As crianças muitas vezes ficam sem tomar café, eles fazem muitos dias aqui, eles fazem só uma refeição ao dia, ou ela tem que fazer um virado, um mingau de farinha para os meninos terem o que comer de manhã. Então esse é um assunto muito recorrente no livro, eu só peguei 4 trechos para vocês terem uma ideia. Outra coisa que ela fala sobre a questão de raça, né, sobre a questão de ser negra. Então na página 64, ela diz, 16 de junho, o José Carlos está melhor, dê-lhe uma lavagem de alho e um chá de hortelã. Eu zombei do remédio da mulher, mas fui obrigada a dar-lhe porque atualmente a gente se arranja como pode. Devido ao custo de vida, temos que voltar ao primitivismo, lavar as tinas, cozinhar com lenha. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo. Eles respondiam-me, é pena você ser preta, esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico, chama de rústico, né? Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto onde põe fica, verdade. Só li verdades. É obediente. E o cabelo do branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero sempre votar preta. Um dia um branco me disse, se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos, aí os brancos podiam protestar com razão. Mas nem o branco nem o preto conhece a sua origem. O branco é que diz ser superior, isso é a Carolina dizendo, né? Mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. A natureza não, né? A sociedade sim, a gente sabe. Na página 70, no dia 23 de junho, ela escreve: passei no açougue para comprar meio quilo de carne para bife. Os preços eram 24 e 28. Isso é uma coisa que se repete muito, ela falando que ela comprou certas coisas de comer, gêneros alimentícios e os preços. Vocês veem que é uma coisa extremamente importante, né? Porque é uma pessoa que está passando fome, então ela registra bem essas coisas. Fiquei nervosa com a diferença dos preços. O açougue explicou-me que filé é mais caro. Pensei na desventura da vaca, a escrava do homem, que passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal, mas o homem não dá porque é caro. Depois de morta é dividida, tabelada e selecionada, e morre quando o homem quer. Em vida dá dinheiro ao homem, e morta enriquece o homem. Enfim, o mundo é como o branco quer. Eu não sou branco, não tenho nada com estas desorganizações. Entre parênteses, eu escrevi, eles que lutem. Página 108, 11 de agosto. Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Quem sabe se o guarda civil se ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata. Até hoje a polícia ignora, né, que extinguiu a escravidão e a gente continua no regime da chibata, né? Essa semana mesmo houve um caso de racismo clássico lá no Leblon, daquele rapaz que foi acusado de roubar uma bicicleta por um casal branco, né? Depois a gente descobriu que o ladrão era branco também. Na página 121, ela fala, 14 de setembro, hoje é o dia da Páscoa de Moisés, o Deus dos judeus que libertou os judeus até hoje. O preto é perseguido porque a sua pele é da cor da noite, e o judeu porque é inteligente. Moisés, quando viu os judeus descalços e rotos, orava pedindo a Deus para dar-lhe conforto e riquezas. É por isso que os judeus quase todos são ricos. Já nós pretos não tivemos um profeta para orar por nós. Ou tivemos e esses profetas foram assassinados, né, gente? E por fim, na página 122, no dia 20 de setembro, ela diz: fui no empório, levei 44 cruzeiros. Comprei 1 quilo de açúcar, um feijão e 2 ovos. Dá para perceber que 44 cruzeiros é pouquíssimo dinheiro, né? Sobrou 2 cruzeiros. Uma senhora que fez compra gastou 43 cruzeiros e o senhor Eduardo disse: nos gastos quase que vocês empatam. Eu disse: ela é branca, tem direito de gastar mais. Ela disse-me: a cor não influi. Então começamos a falar sobre o preconceito. Ela disse-me que nos Estados Unidos eles não querem negros na escola. Fico pensando, os norte-americanos são considerados os mais civilizados do mundo e ainda não convenceram que preterir o preto é o mesmo que preterir o sol. O homem não pode lutar com os produtos da natureza. Deus criou todas as raças na mesma época.
Se criasse os negros depois dos brancos, aí os brancos podiam revoltar-se. Aliás, ela fala do Audélio Dantas aqui também. 25 de setembro, não dormi por estar exausta. Pensei até que ia morrer. Eu tenho a impressão que eu estou no deserto. Tem hora que eu odeio o repórter Audélio Dantas. Se ele não prendesse o meu livro, eu enviava os manuscritos para os Estados Unidos e já estava sossegada. Pra vocês verem que ele não tinha uma relação maravilhosa, né? Aí vamos falar um pouco sobre quarto de despejo. Em alguns momentos, aí para vocês justificarem o que quarto de despejo quer dizer. No dia 15 de maio, ela diz: quem nos protege é o povo e os vincentinos. Os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitorais. O senhor Cantídio Sampaio, quando era vereador em 53, passava os domingos aqui na favela. Ele era tão agradável, tomava nosso café, bebia nas nossas xícaras, ele nos dizia as suas frases de veludo. Brincava com nossas crianças, deixou boas impressões por aqui e quando candidatou-se a deputado venceu. Mas na Câmara dos Deputados não criou um projeto para beneficiar o favelado. Não nos visitou mais. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. Na página 37, ela fala, dia 19 de maio, um dia que ela faz muitos registros longos. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com o bairro pobre. Ela tinha ido a São Paulo e estava voltando para a favela. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Abri a janela, dia 20 de maio, e vi as mulheres que passam rápidas com seus agasalhos descorados e gastos pelo tempo. Daqui a uns tempos, este paletó que elas ganharam de outras e que há muito deveria estar no museu, vão ser substituídos por outros. É os políticos que há de nos dar. Devo incluir-me porque eu também sou favelada. Sou rebotalho. Estou no quarto de despejo e o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga no lixo. Às vezes mudam algumas famílias para a favela, com crianças. No início são educadas, amáveis. Dias depois usam o calão, são soezes e repugnantes. São diamantes que transformam em chumbo. Transformam-se em objetos que estavam na sala de visitas e foram para o quarto de despejo. Ela fala aqui no processo de desumanização, que às vezes as famílias chegam lá realmente, como foi o caso dela, e são pessoas normais, pessoas educadas que apenas se viram numa situação de favela e em 5 dias, 5 meses, essas pessoas já são iguais, entre aspas, às outras pessoas marginalizadas, que ela critica, Dia 7 de julho, na página 85, ela diz: novamente, ela foi na cidade trocar o título de eleitor dela porque ela gosta de votar, é uma pessoa politizada que gosta de votar. Então ela diz: quando eu vou na cidade, tenho a impressão que estou no paraíso. Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas, tão diferentes da favela. As casas com seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas paisagens há de cantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma, com as suas úlceras, as favelas. E no quarto de despejo ela fala também muito sobre pobreza e como ser pobre, a vida de pobre. E aí na página 86, ela fala muito disso, que teve uma visita no dia 8 de julho de um padre franciscano, um frei que foi lá visitar, que vai lá visitá-los, Fico pensando na vida atribulada e pensando nas palavras do Frei Luiz, que nos diz para sermos humildes, e penso, se o Frei Luiz fosse casado, tivesse filhos e ganhasse salário mínimo, aí eu queria ver se o Frei Luiz era humilde. Diz que Deus dá valor só aos que sofrem com resignação. Se o Frei visse os seus filhos comendo gêneros deteriorados, comidos pelos corvos e ratos, havia de revoltar-se, porque a revolta surge das agruras. É isso, basicamente. A gente tem muitas essas lideranças religiosas que dão apoio, mas estão sempre dizendo a gente, que Deus prefere os humildes, que é mais fácil o rico entrar, blá blá blá, do que entrar no reino de Deus. Mas a gente sabe que existe uma diferença entre pobreza, de você ser uma pessoa pobre, e você ser uma pessoa miserável, que está passando fome. Como você vai aguentar com resignação não ter o que comer? Na página 120, ela está no dia 2 de setembro e ela escreve: eu dormi e tive um sonho maravilhoso. Sonhei que eu era um anjo. Meu vestido era amplo, mangas longas cor-de-rosa. Eu ia da terra para o céu e pegava as estrelas na mão para contemplá-las, conversar com as estrelas. Elas organizaram um espetáculo para homenagear-me.
dançavam ao meu redor e formavam um risco luminoso. Quando despertei, pensei, eu sou tão pobre. Não posso ir no espetáculo, por isso Deus envia-me estes sonhos deslumbrantes para minha alma dolorida. Ao Deus que me protege, envio os meus agradecimentos. Aí no dia seguinte ela fala, ontem comemos mal e hoje foi pior. Esse foi o único registro do dia 3 de setembro, gente. Aí no dia 142 ela faz um questionamento sobre a pobreza no dia 8 de dezembro. De manhã o padre veio dizer a missa. Ontem ele veio com o carro capela e disse aos favelados que eles precisam ter filhos. Penso, por que há de ser o pobre quem há de ter filhos, se os filhos de pobre têm que ser operário? Na minha fraca opinião, quem deve ter filhos são os ricos, que podem dar alvenaria para os filhos. Ela sempre questiona muito, fala muito dessa questão do desejo que ela tem de ter uma casa de alvenaria, casa de tijolos, né? E eles podem comer o que desejam. Quando o carro capela vem na favela, surgem vários debates sobre a religião. As mulheres diziam que o padre disse-lhes que podem ter filhos e quando precisar do pão, podem ir buscar na igreja. Para o senhor vigário, os filhos dos pobres criam só com pão, não vestem e não calçam. Em alguns momentos do livro, há passagens bastante pesadas, na maior parte do tempo, mas em alguns momentos ela fala muito sobre suicídio, sobre o desejo, a necessidade, o sentimento de suicídio e sobre pessoas que se suicidam. No dia 15 de julho, ela diz, fui comprar carne, pão e sabão. Parei na banca de jornais. Li que uma senhora e 3 filhos havia suicidado por encontrar dificuldade de viver. A mulher que suicidou-se não tinha alma de favelado, que quando tem fome recorre ao lixo, cata verduras nas feiras, pedem esmolas e assim vão vivendo. Pobre mulher! Quem sabe se há muito ela vem pensando em eliminar-se, porque as mães têm muita dó dos filhos. Mas é uma vergonha para uma nação, uma pessoa matar-se porque passa fome. E a pior coisa para uma mãe é ouvir esta sinfonia. Mãe, eu quero pão. Mamãe, eu estou com fome. E em vários trechos do livro, ela sente essa tristeza. Ela está sempre triste, ela sente essa tristeza, que tem a ver com a situação de desespero dela. E aí, na página 174, nos 16 de junho de 1960, ela diz, isso aqui o livro dela já tinha sido até publicado, tá, meus amores? Hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa pensando, será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? E uma das coisas importantíssimas que esse livro traz é o questionamento de que, muitas vezes, quando a gente pensa nas mazelas da população miserável, a gente só pensa na questão das doenças físicas, dos vícios, da falta de alimento, mas a gente esquece do grande peso que as doenças mentais afetam essas pessoas. A gente não pode desconsiderar que uma mãe na favela não está passando por uma depressão, um problema terrível, simplesmente porque os filhos não têm o que comer. Então é mais uma carga emocional que essa pessoa tem. Porque ela não é um bicho, ela simplesmente não vive a vida, não sobrevive. Ela também questiona, ela também sofre. Então a Carolina tá vários trechos do livro, vários dias ela reclama que ela está se sentindo cansada, que ela está se sentindo mal, que ela está triste. Na verdade, os dias em que ela está feliz é os que ela mais diz que ela está feliz. Assim, a maior parte dos dias ela está desanimada, se sentindo derrotada, se sentindo triste, principalmente porque não tem o que comer. E também tem a questão dos fatos históricos. Ela fala muito dos fatos históricos, ela fala da visita de políticos, ela fala muito do governo do Juscelino aqui, porque ela vivia no período do governo do Juscelino. Aí no dia 16 de agosto, na página 112, ela diz, passei na sapataria. O senhor Jacó estava nervoso, dizia que se viesse o comunismo, ele havia de viver melhor porque o que a fábrica produz não dá para as despesas. Antigamente eram os operários que queriam o comunismo, agora são os patrões. O custo de vida faz o operário perder a simpatia pela democracia. O saco de papel estava muito pesado e um operário ajudou-me a erguê-lo. Estes dias eu carreguei tanto papel que o meu ombro esquerdo está ferido. Quando eu passava na Avenida Tiradentes, uns operários que saíam da fábrica disse-me, Carolina, já que você gosta de escrever, instiga o povo para adotar outro regime. Um operário pergunta-me, é verdade que você come o que encontra no lixo? No que ela responde, o custo da vida nos obriga a não ter nojo de nada, temos que imitar os animais. Aí no dia 17 de agosto ela escreve, quando eu fui almoçar fiquei nervosa porque não tinha mistura. Mistura é como os paulistanos chamam arroz com feijão, né? Comecei a ficar nervosa. Vi um jornal com o retrato da deputada Conceição da Costa Neve. Rasguei e pus no fogo. Nas épocas eleitorais, ela diz que luta por nós. Ela está sempre falando muito dessa questão das campanhas, né? Como os governantes, os candidatos vão lá, abraçam, beijam as crianças faveladas. Toda aquela
parafernália, aquele teatro, e depois simplesmente esquecem das pessoas, né? No dia 3 de novembro ela diz: catei uns ferros, deixei um pouco no depósito e outro pouco eu trouxe. Quando passei na banca de jornal, li este slogan dos estudantes: Juscelino esfola, Adhemar rouba, Jânio mata, a Câmara apoia e o povo paga. E aí ela fala muito da coisa de morar, de como havia uma ideia do que o governo Juscelino era perfeito para as pessoas, e aí ela vai dizer: quando Jesus disse para as mulheres de Jerusalém, não chores por mim, chorais por vós, suas palavras profetizavam o governo do senhor Juscelino. Penado de agruras para o povo brasileiro, penado que o pobre há de comer, o que encontrar no lixo ou então dormir com fome. Você já viu um cão quando quer segurar a cauda com a boca e fica rodando sem pegá-la? É igual ao governo Juscelino. Então, gente, assim, é um livro que fala sobre tantas coisas importantes e também tem um teor poético tão legal. Inclusive tem um trecho na página 147 que é tipo assim, poesia pura, né? E eu achei muito importante, inclusive eu ri muito. Ela diz assim, no dia 28 de dezembro: eu acendi o fogo, pus água para esquentar e comecei a lavar as louças e vasculhar as paredes. Encontrei um rato morto. Já faz dias que eu ando atrás dele. Armei a ratoeira, mas quem matou ele foi uma gata preta. Ela é do senhor Antônio Sapateiro. O gato é um sábio, não tem amor profundo e não deixa ninguém escravizá-lo. E quando vai embora não retorna, provando que tem opinião. Se faço esta narração do gato, é porque fico contente dela ter matado o rato que estava estragando os meus livros. Então, gente, é uma mistura de poesia, é uma mistura de drama psicológico, é uma mistura de tantas coisas nesse diário, que é muito uma escrita terapêutica, mas que ao mesmo tempo nos perturba, revira nosso estômago, mas também faz a gente rir, entendeu? Fora o tanto de trecho de poesia que tem aqui, porque ela era uma poeta. E aí vocês podem se perguntar, tá, Winnie, esse livro saiu em 1960 e como é que ficou a vida da Carolina? Bom, o livro sai em 1960 e ela inclusive fala aqui, narrando no diário, né, que o livro dela saiu. Na verdade o livro não tinha saído ainda, tinha saído a entrevista dela para o Cruzeiro, com trechos do diário. E aí ela fala, né, do livro que está saindo, que ela está se tornando famosa, muita gente na rua está falando que viu ela na revista, o Cruzeiro era uma revista muito grande, né, nos anos 60, mas imediatamente a vida dela não muda, tanto que no dia depois de acontecer toda essa coisa, sabe, dela dar entrevista, dela tirar foto, ela está reclamando que ela não tem o que comer. Então, imediatamente, a vida da Carolina não muda. Só alguns anos depois é que ela recebe algum dinheiro pelos rendimentos, os royalties do livro, né? E ela compra essa casinha, que é um sítio, ali na região periférica de São Paulo, e muda um pouco de vida e finalmente vai morar na sua casa de alvenaria. Mas assim, não é uma pessoa que ascendeu totalmente na vida por isso e ficou esquecida por mais de 30 anos, né, gente? E hoje, obviamente, é uma pessoa excepcional, a gente estuda Carolina, a gente escreve teses sobre Carolina, mas durante o tempo dela ela não era valorizada. E é uma coisa interessante que a gente estava discutindo no grupo de literatura, que é como as pessoas ficam muito impressionadas por uma mulher negra, catadora de papel, ter esse nível de inteligência. Como que as pessoas ainda não entendem que nós, pessoas pretas, que as pessoas periféricas, que as pessoas pobres, têm toda a capacidade de criar, que a gente tem o mesmo nível cognitivo, que nós somos capazes de fazer qualquer coisa, a gente só não tem oportunidade. Que não era de se impressionar. Obviamente que a gente se impressiona pela situação da Carolina, mas as pessoas duvidavam que isso era verdade. Teve gente que acreditou que esse livro ele tinha sido fabricado pelo Eudálio Dantas, que ninguém acreditava que uma mulher favelada pudesse escrever algo com esse grau, né, de introspecção, esse grau de rebuscamento. E as pessoas ficam muitas vezes muito, nossa, uma pessoa negra conseguiu fazer isso, uau! Como saiu aqui aquelas mulheres que ajudaram a lançar as naves espaciais dos anos 50, uau! Como se a gente não fosse capaz, a gente é capaz, gente. O nosso problema é que a gente vive num sistema racista, num sistema classista, que muitas vezes nos impede de ascender socialmente, de ser aceitos como autoridade em alguma coisa. Eu mesmo vejo isso, como as pessoas se surpreendem quando eu falo que eu faço um doutorado, quando eu falo como se eu fosse arquiteta, porque, nossa senhora, pessoa negra, pessoa pobre que chega a fazer doutorado, uau! Mas é óbvio, eu sou uma das poucas, eu ainda faço parte de uma minoria. Então é claro que isso chama atenção. E muita gente que é eugenista em 2021 acredita que é porque nós temos menos capacidade cognitiva. E não é verdade. A questão é que há desequilíbrio, não existe meritocracia.
A Carolina mesmo escreve, ela deu a sorte de conhecer esse jornalista, sorte entre aspas, e a vida dela não se tornou uau por causa dos livros que ela escreveu. Bom, gente, esse foi um vídeo enorme, né? Enorme, big, huge, mas é porque o livro é maravilhoso. Queria agradecer minhas manas do Coletivo para Todas, que a gente está lendo esse livro agora, e convidá-las também para assistir e comentar o que elas estão achando da leitura aqui. Muito obrigado vocês por terem assistido essa nossa resenhona de hoje. Leiam, pelo amor de Deus, Quarto do Despejo, um livro maravilhoso. Vou colocar o link aqui da Amazon para vocês comprarem. Tem essa edição e uma edição comemorativa de 50 anos, se eu não me engano, do lançamento, que é incrível, linda, de capa dura, ilustrada, maravilha. Gostaria de convidar vocês para saberem mais sobre o livro no meu blog, né, que está aqui linkado. Também quero avisar que a nossa campanha Black Girl Pie acabou semana passada e já agradecer as pessoas aqui que fizeram a doação. Vou fazer agradecimentos mais formais ao longo dos próximos vídeos, tá? Aproveita, me siga nas redes, eu tenho um Instagram chamado @leiapretaleia, que tem muito mais conteúdos do que esse aqui no Instagram. Se você gostou desse vídeo, compartilha nas suas redes, avisa as pessoas que o vídeo tá longo, mas tá babadeiro. Fico por aqui e vejo vocês na próxima segunda-feira.